Eu tenho que ser educado, mas eu sei que o que eu vou falar aqui, muito assembleando vai falar amém para isso. A Bíblia não fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em 2 dias, porque ele tinha prosperidade, e nem que ele tinha mansão na praia. Não força. Eu não sei se você conhece esse pastor. O nome dele é Abílio Santana. Ele é muito famoso no meio pentecostal, tá? Inclusive, ele pregou muitas vezes no Gideões, que é um dos maiores congressos do movimento pentecostal e neopentecostal também. E ele, há muito tempo, ele pregou sobre Jesus Cristo. E ali ele falou sobre a história de Jesus. E ele citou alguns textos e falou algo absurdo. E eu queria saber a sua opinião. Ele disse o seguinte, olha, Jesus, ele tinha uma casa na praia. Eita, homem simples. Ou seja, dizendo que Jesus era rico, porque ele morava próximo da praia. Gente, é claro que nós não podemos cometer um anacronismo, tá? Olhar para o passado e trazer algumas coisas para o futuro e dizer que são as mesmas coisas e não são, gente. Mas enfim, eu quero que você assista o vídeo onde ele diz que Jesus realmente tinha uma casa na praia. A pregação dele completa fala sobre mais coisas. Por exemplo, ele disse em sua pregação que Jesus apenas estalava os seus dedos e aparecia ali cadeiras e também mesas, porque Jesus era carpinteiro. Mas ao ler o texto bíblico, não é realmente isso, tá? Mas eu quero que você assista o vídeo para você entender o raciocínio dele. E o Rodrigo Silva respondeu o Abílio Santana sobre essa ideia dele de que Jesus morava na beira da praia e que fazia ali, né, cadeiras e também mesas em questão de segundos, porque ele usava o seu poder para fazer isso. Mas enfim, vamos assistir aí os 2 vídeos e depois eu queria saber a sua opinião sobre o que realmente os dois falaram aqui, tá bom? Então vamos lá? Jesus tinha ou não tinha casa na praia? Então veja bem, Marcos capítulo 2 está escrito assim: entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. O texto diz, soube-se que estava em casa. Aí vem Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Mateus 4, 13. Uau. Já em Mateus 13, versículo 1, está escrito assim, Mateus 13, 1, que Jesus saiu de casa naquele dia e assentou-se na beira da praia, junto ao mar. João capítulo 1, versículos 35, 36, 37, 38 e 39, está claro. Ia Jesus passando e João, o Batista, viu que Jesus ia passando e gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 dos seus discípulos, ouvindo dizer isso, correu atrás de Jesus e Jesus, olhando para eles, perguntou: vocês estão me seguindo? A pergunta que Jesus fez: o que é que vocês estão procurando? Mestres, aonde moras? O senhor tem morada? Jesus está escrito que Jesus disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, a palavra morava, e ficaram com ele aquele dia. Agora sim, a casa, era uma casa na beira da praia? Se der um Google aí vai vir que Israel, e muito especialmente Cafarnaum, é marítima. Sim. Cafarnaum, morar na beira da praia não era privilégio, não. Ele está se refutando, porque na pregação que ele fez, quando ele diz o seguinte, olha, eita que homem simples, ele morava na beira da praia. Foi uma forma irônica as palavras dele, dizendo que Jesus realmente morava na beira da praia e que tinha tudo, e que era rico. Porque se Jesus era carpinteiro, então ele tinha dinheiro. Porque, gente, carpinteiro naquela época não era nem mal de vida, nem muito bem de vida. Ficava ali no meio termo. Agora, dizer que Jesus era rico, aí é complicado. Agora, vamos ver o que o Rodrigo Silva disse sobre essa ideia do Abílio Santana de que realmente Jesus morava na beira da praia e que era um homem rico, tinha uma mansão e tudo mais, por ser na beira da praia, né? Gente, a mansão aqui é uma expressão muito moderna. Mas quando eu digo mansão é porque ele tinha ali uma casa bonita naquela época, na beira da praia. Mas não é realmente isso, tá?
O Rodrigo Silva, eu gosto dele como arqueólogo. Eu acho que ele é um dos melhores no Brasil. Ele e outros por aí, tá bom? Mas, teologicamente, eu discordo de muitas coisas. Principalmente por causa da visão dele adventista. Porque ele está fundado sobre a Bíblia e também sobre os escritos de Ellen G. White. Mas, enfim, aqui nós vamos falar sobre arqueologia e sobre aí também essas coisas aí, tratando-se, né, daquela época, dos tempos de Jesus. E o Rodrigo Silva fala muito bem sobre isso. Vamos ver a resposta dele? Eu tenho que ser educado, mas eu sei que o que eu vou falar aqui, muito assembleando vai falar amém para isso. A Bíblia não fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em 2 dias, porque ele tinha prosperidade, e nem que ele tinha mansão na praia. Quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos 1 ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. 1 ano! Fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em 2 dias, porque ele tinha prosperidade, e nem que ele tinha mansão na praia. E aí, ó, com os 12 anos ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Eu tenho que ser educado, mas eu sei que o que eu vou falar aqui, muito assembleando, vai falar amém para isso. A Bíblia não fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em 2 dias, porque ele tinha prosperidade, e nem que ele tinha mansão na praia. Não força. Não força. Tá certo? Deixa a Bíblia falar. Senão, desculpa, irmãos. Deixa a Bíblia falar. Senão, você pode até falar a língua, mas isso não é o Espírito Santo. Deixa a Bíblia falar. Você pode até discordar de mim. Tudo bem, mas deixa a Bíblia falar. Então, cuidado. Eu estou vendo o púlpito com muita coisa que a Bíblia não fala nada de algumas coisas que estão aparecendo no púlpito aí, fogo estranho mesmo, sabe? A Bíblia não fala nada de algumas coisas. Então, cuidado. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. É casa simples. Na beira da praia. Percebeu? Ele foi irônico. Eita, casa simples, na beira da praia. Então, o Abílio Santana está trazendo um Jesus rico, um Jesus próspero. Não que seja errado você ser uma pessoa próspera ou uma pessoa bem financeiramente, mas não é esse retrato de Jesus. Esse não é o retrato de Jesus. A Bíblia não apresenta Jesus dessa maneira. Então, gente, não dá para levar a sério as pregações do Abílio Santana, tá? Eu sinto muita dó dos pentecostais que são nutridos pelas pregações do Abílio Santana e de outros por aí. Recentemente aconteceu o Gideões aí, pelo amor de Deus, gente. As pregações ali são lamentáveis. Não são pregações expositivas. O que eu vi ali foi apenas indireta para um monte de gente. Então nós temos que voltar às escrituras e deixar a Bíblia falar. Cuidado com essas invenções por aí. Por exemplo, Jesus tinha uma mansão, uma casa na praia. Ele estalava os dedos e os armários apareciam. Pelo amor de Deus, isso chega a ser até mesmo herético, tá bom? Se você é contra um Deus próspero, se você é contra um Deus que além de ter casa ainda tem pra dar, tudo bem, mas seja macho, se renda e diga: eu não aceito esse negócio de um Deus que dá casa, de um Deus que dá carro. Mesmo sem aceitar, vai sair daqui hoje de posse dela, em nome de Jesus. Isso daqui é um perigo. Isso é pregação da teologia da prosperidade, tá? Esse é um veneno que entrou na igreja evangélica, onde as pessoas vão atrás, na verdade, de bens materiais. Elas querem conquistar essas coisas através de revelação. Elas não querem trabalhar. Essas pessoas querem que essas coisas caiam do céu. É isso. É isso mesmo, tá? Então, esse é um problema na teologia da prosperidade. E o que ele está pregando aqui é exatamente isso, tá bom? Voltando para Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2, versículo 1. E entrando outra vez, hein? Soube-se que estava em casa. Gente, Genezaré, Nazaré, Cafarnaum, Decápolis, todas essas cidades ficavam próximas ali do Mar da Galileia, tá? Era comum as pessoas viverem próximos ali do Mar da Galileia, né? Agora, praia, a ideia de praia, de lazer, é de hoje. Naquela época, a praia era apenas um lugar para você pescar, tá? Então, o que tinha ali eram pescadores que saíam de suas casas
para pescar. E eles moravam próximos ali da praia para facilitar a ideia de você conseguir pescar peixes, de você levar para sua casa, de você revender esses peixes. Então, era uma fonte de vida aquele local. Agora, hoje em dia, mudou um pouco essa ideia. Quem tem casa na praia, hoje em dia, é uma pessoa rica, é uma pessoa bem de vida. Antigamente não, era muito comum. Então, esse foi o problema anacrônico do Abílio Santana. Gente, e não dá para cometer esse erro sendo um pregador famoso. Não dá, gente. Isso daí é o básico de uma pregação, quando você faz a exegese do texto, tá? Então, tome cuidado com isso. Em Mateus capítulo 4, ele está mudando de cidade, mudando de endereço. Ele mudou de Nazaré, da tribo de Azer, para Cafarnaum. Jesus mudou de Nazaré para... Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Agora ele vai criar uma teoria de como Jesus comprou essa casa. Gente, olhando os fatos bíblicos, o que a gente entende é que Jesus morava na casa de amigos, tá? Ele ficava na casa de uma pessoa, depois ele pousava na casa de uma outra pessoa, porque ele tinha uma missão, pregar o reino de Deus. Imagina só Jesus comprando todas essas casas. Tinha que ter muito dinheiro. Inclusive, Jesus não era rico, como o Abílio Santana ensina. Tá? Naquela época, quem ajudava no ministério de Jesus, por incrível que pareça, eram as mulheres e os seus discípulos. Comprando coisas, doações. Mas Jesus não era rico não, tá bom? Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base do machado. As mesas eram tudo feitas, sabe, no olho. Entendeu? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos 1 ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. 1 ano! Que o cabra ia na mata, escolhia e dizia, eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava para a carpintaria, trabalhava no formão, na serra um pega de lá, outro pega de cá, serrador, e vamos que vamos. Depois de 1 ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era 1 ano mais ou menos para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria do seu Zé lá em Nazaré. Aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cabra chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. Que mesa? Ele fica comigo mesmo. Que cadeira? Deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de 1 ano, ele não quer. Ele fez. O senhor bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar. Ei, tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando. E comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Na praia. Não força. Gente, acabou o vídeo. O Rodrigo Silva, ele apenas disse que aquilo não era verdade. Ele não trouxe ali, né, ideias dizendo que aquilo realmente não aconteceu. Mas, gente, é só ler a Bíblia. O que o Abílio Santana disse aqui nesse vídeo aí do podcast, né, esse corte curto, não tem nada a ver com os fatos bíblicos. E a pregação dele é assim, gente, horrível. Horrível. Faltou ali exegese, hermenêutica, homilética, contexto cultural, faltou tudo isso daí. Tudo. Parece que ele abriu a Bíblia, opa, vou falar sobre o Jesus carpinteiro que comprou uma casa na praia. É lamentável. Então é por isso que eu falo, estude antes de pregar. Entenda o contexto cultural da época que você está pregando. Ah, por que Jesus fala sobre bois? Por que Jesus fala sobre trigo? E por que ele fala sobre o joio? Porque era comum naquela época. Então entenda o contexto. Por exemplo, foi um erro gravíssimo do Abílio Santana em dizer que Jesus tinha uma casa na praia, então, opa, era um homem simples. Falando de uma forma irônica, né? Dizendo que Jesus realmente tinha dinheiro. Então, gente, temos que entender o contexto cultural pra gente não pregar heresias por aí. E aquilo que não é bíblico, nós não devemos confiar, tá? Porque daí a gente vai cair em um grande problema, que é o problema da tradição. Olha, tal pessoa disse, então eu vou crer. Daí nós podemos se tornar católicos, tá? Porque o catolicismo crê não somente na Bíblia, mas também na tradição. O que o Abílio Santana disse aqui foi um achismo. Não tem contexto bíblico pra defender isso que ele disse, tá? Gente, pelo amor de Deus, uma criança de 14 anos que leu a Bíblia, os evangelhos, a criança vai conseguir falar, por exemplo, que isso daqui não é verdade. Então, temos que tomar cuidado. Tome cuidado. Leia a sua Bíblia. Não fique apenas nas palavras do pregador. Quando ele estiver pregando ali, não feche a sua Bíblia. E se esse pregador mandar você fechar a Bíblia, não faça isso, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta.
Então, gente, o que ele disse aqui, o Abílio Santana, não é verdade, tá? Naquela época era muito comum os pescadores, os tecelões, os pastores viverem próximos ali do Mar da Galileia, porque ali tinha relva, tinha água doce, tinha muitos benefícios. Morar longe disso traria mais problemas de acesso e tudo mais. Então a ideia dele é totalmente anacrônica. Ele pegou um contexto da época de Jesus e trouxe para os nossos dias, só que ele não explicou. Olha, naquela época, ter casa na praia era uma ideia diferente do que nós temos hoje. Parece que ele fugiu um pouco da pregação. Parece que o Abílio Santana é aquele tipo de pregador que lê o texto, não explica e nunca mais volta para o texto. Daí todo mundo começa a ouvir aquelas coisas e começa a falar o seguinte: opa, tem algo errado aí. Então, se você não lê a Bíblia, você nunca vai entender o que o pregador está ali anunciando e muito menos você vai conseguir interpretar as palavras do pregador. Por isso, leia a sua Bíblia. A Bíblia é a nossa regra e prática de fé. Entenda isso. Então, cuidado com essas pregações. Não feche a sua Bíblia quando você estiver ouvindo uma pregação. Só assim você será fiel à palavra de Deus. Sendo assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.